Fala, rapaziada do Fogonet, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o pós-jogo desse Botafogo e Vitória. O Botafogo só empatou por 1-1, o terceiro empate seguido, e fez o Botafogo perder a liderança para o Palmeiras, né, que venceu o Atlético Goianiense e assumiu a ponta, mesma pontuação, cada um com 70 pontos, mas o Palmeiras com uma vitória a mais na competição e, portanto, líder do Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Só que aí o Botafogo vai ter, portanto, uma série de decisões absurdas agora, né? Na terça-feira, né, o Botafogo simplesmente vai até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras. Os dois com 70 pontos, né? O Palmeiras joga pelo empate por ter esse número de vitórias a mais. Então o Botafogo, portanto, joga pressionado e buscando a vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque. No sábado, depois de terça, sábado, o Botafogo simplesmente tem a final da Libertadores, né? Botafogo e Atlético Mineiro em Buenos Aires. Esse sim, um jogo simples, né? 90 minutos, e quem for melhor vai ser o campeão. A questão né? Para esses dois jogos, o Botafogo, que está aí há muitos jogos sem perder, né? Por exemplo, o Botafogo tem apenas uma derrota nos últimos 19 jogos. E essa derrota foi justamente contra o Peñarol no jogo da volta, quando o Botafogo já tinha vencido por 5-0 aqui no Rio de Janeiro e mandou lá para aquela guerra lá em Montevidéu um time misto só para garantir a classificação, né? Perdeu por 3-1 e se classificou. Então essa é a única derrota do Botafogo nos últimos 19 jogos. Portanto, não tem nem o que dizer, né? O Botafogo numa sequência de invencibilidade enorme. Nesses jogos, né, o Botafogo tem 9 vitórias, 9 empates e essa única derrota, 19 jogos. Só que nos últimos 3 jogos, o Botafogo tropeçou 3 vezes, né? 3 empates: Cuiabá, Atlético Mineiro e agora o Vitória. Nesses 3 empates, né, o Botafogo viu a diferença de 6 pontos ser reduzida a 0. Né? Hoje os clubes estão, Botafogo e Palmeiras, com a mesma pontuação, 70. Então essa diferença, a gordura de 6 pontos que o Botafogo foi embora. E como eles têm a vantagem da vitória a mais, né, e do saldo de gols, também teria essa vantagem, o Botafogo, portanto, precisa retomar a liderança nessas 3 rodadas finais. A boa notícia é que o Botafogo enfrenta justamente o Palmeiras na próxima terça-feira, né? Esse confronto direto. E aí o Botafogo pode simplesmente fazer história. Só que a dúvida do momento, e aí já queria pedir a todos para se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar esse vídeo com a maioria dos torcedores do Botafogo, pode dar aquela moralzinha pra gente aqui e tal, tudo mais. Então já dá aquela moralzinha. Mas a dúvida é a seguinte: esse momento, né, de 3 empates, em que o Botafogo nesses 3 empates fez apenas um gol e ele foi contra, né? O Chiquinho cabeceou, a bola bate do Wagner Leonardo e entra. Vai afetar a confiança do time? Como o Botafogo vai chegar ao Allianz Parque? Bom, muitas coisas e muitas camadas a serem debatidas a partir dessa premissa. Primeiro é que, de fato, a confiança do Botafogo, imagino, não esteja no mesmo ponto de outros períodos em que o Botafogo simplesmente estava jogando, voando, massacrando adversários. A partir do momento que você passa um jogo sem fazer gol, você, momento ruim do time, tipo, um jogo só, tudo bem, no próximo jogo a gente... Aí chega no outro jogo, também não faz. E aí tem um terceiro jogo, também não faz e perde 6 pontos, né, de diferença para o rival. Evidentemente que a sua confiança está abalada. Ao mesmo tempo, lembrando que esses 3 jogos aconteceram num período de data FIFA, né? Pré-data FIFA, data FIFA e pós-data FIFA, né? Nesse período em que os jogadores foram convocados e cansados e poupados, enfim. O Botafogo não conseguiu manter o nível e não conseguiu vencer os jogos, né? E agora o Botafogo vai ter a volta do Luiz Henrique, né, que ficou de fora após a expulsão contra o Atlético Mineiro. O nosso Pantera volta contra o Palmeiras.
E é um cara hoje que tem feito a diferença no Botafogo, né? Será que ele vai chamar essa responsabilidade e mostrar que de fato ele não sente? O time pode ter sentido, mas então bola nele que ele vai resolver, né? Tem essa questão. Mas eu acho que o assunto mais importante para a gente abordar aqui é a questão do tipo de adversário que o Botafogo teve nesse período que se enrolou, né? A gente sabe que a maioria deles foram jogadores, né, times que ficaram na retranca e não fizeram muita questão de jogar bola. Foi assim principalmente contra Cuiabá e o Atlético Mineiro também. Contra o Vitória nem tanto, né? O Vitória ofereceu perigo, jogou futebol em determinado momento, principalmente no primeiro tempo. Chegou até a fazer 1-0 e manteve esse resultado por grande parte do jogo. E aí, simplesmente, a partir do segundo tempo, também não quis mais jogar bola e ficou mais uma vez aquele ataque contra a defesa. Eles até saíram mais do que Cuiabá e Atlético Mineiro, mas mesmo assim foi um jogo com muita cera, queima de relógio e por aí vai, né? E o Botafogo novamente teve dificuldade, não conseguiu furar a retranca, furou a retranca lá no final do jogo já, numa bola cruzada da esquerda que o Tiquinho cabeceia, a bola ia para fora, bate no zagueiro e entra. Faz ainda uma pressão para tentar a virada, mas não conseguiu. E a boa notícia é que o Botafogo não vai ter mais esse tipo de jogo até o final do ano, né? Os 3 jogos restantes do Botafogo no Campeonato Brasileiro são Palmeiras no Allianz, né? Internacional no Beira-Rio e o São Paulo no Newton Santos. Aqui não há nenhuma expectativa, por exemplo, de ter mais um time completamente retrancado como foi Cuiabá e Atlético Mineiro até o Vitória no segundo tempo, né? Então é saber como o Botafogo vai se comportar. Hoje o Palmeiras conseguiu a liderança, né? E portanto não precisa chegar no jogo no Allianz Parque como se fosse uma necessidade absurda deles buscarem a vitória. Evidentemente, se eles vencem e botam 3 pontos de diferença nesse jogo no Allianz, o Botafogo teria 2 rodadas finais para tirar os 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Se o Palmeiras ganha no Allianz, eu acredito que aí é fim de papo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai buscar aí mais uma vez a taça. Só que fica aquela dúvida, né? O Palmeiras vai partir para cima? Porque se ele tivesse que buscar a vitória em casa, ele teria que partir para cima. Hoje ele tem a possibilidade de deixar o Botafogo vir para cima e jogar no contra-ataque, né? Qual vai ser a estratégia adotada pelo Abel Ferreira jogando em casa diante do seu próprio torcedor? Vai tentar decidir o campeonato de uma vez com vitória em casa, ou vai jogar o jogo, por exemplo, se mantiver um empate, ambos com 71, o Palmeiras tem os 2 jogos dele, pode fazer e não precisa nada de diferente, é só confirmar suas vitórias nas 2 rodadas finais, ou não. Então fica essa dúvida do que vai acontecer. Bom, isso é o Campeonato Brasileiro, né? Então vamos esperar para ver como é que vai ser a decisão e como o Botafogo de fato vai chegar. Depois, até porque é o primeiro jogo das decisões que o Botafogo vai ter, né? Depois, no sábado, é que vai ter o Atlético Mineiro. E aí, sobre o Atlético Mineiro, tá rolando uma pegada de Los Pibes de BH, né? Que nem fizeram aqui o Peñarol, que construíram uma narrativa de que eles foram injustiçados, que a polícia brasileira bateu demais e tudo mais, e que criaram aquela narrativa que foi comprada pelo povo uruguaio. A gente lembra do que aconteceu, né? E a mesma coisa tá fazendo a torcida do Atlético Mineiro agora de uma forma que eu sinceramente não consigo entender. Estão dizendo que o Botafogo chega nessa final para baixo e que o Atlético chega na final para cima. Olha, o Atlético Mineiro está a 9 jogos sem vencer. Tá? 9 jogos sem vencer. São 5 derrotas e 4 empates. A última vitória, para vocês terem uma ideia, foi justamente aquele 3-0 sobre o River Plate, que o Davinho foi bem, né? O Davidson resolveu o jogo lá e tal, não sei o que. Tirando isso, o Atlético Mineiro tá numa série que vai longe, né? De pegar, contar uma vitória nos últimos 18, 12, 13 jogos. Então, assim, o Atlético não chega bem na final, né?
O Atlético continua, inclusive, despencando na tabela do Campeonato Brasileiro, sem conseguir encaixar um bom jogo. A questão do que eles fizeram de forma premeditada, né, no Botafogo sem torcida, né, aquilo ali foi premeditado. Aquilo ali é um desespero, porque os caras já estavam sem ter muitas opções, né? Os caras estavam completamente acuados, sem saber o que fazer. Como que vai ganhar esse Botafogo? Então eles criaram uma quizumba para tirar o Luiz Henrique, enfim. Então não existe essa narrativa de que o Atlético Mineiro chega bem na final e o Botafogo chega para baixo, né? Repito, o Botafogo tem apenas uma derrota nos últimos 19 jogos, né? E nesse jogo o Botafogo simplesmente poupou o time titular. E nesse jogo de 19 jogos também foi contra o Juventude, na qual o Botafogo também poupou o time. Muitos titulares foram poupados nesse jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Então, o Botafogo vai ter força máxima no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Atlético. Evidentemente que a gente precisa saber como o Botafogo vai reagir, como o Botafogo vai chegar para essas decisões, mas é uma questão muito mais de confiança emocional para saber como o Botafogo vai reagir. Não vai ter mais retranca, vão ter times que jogam, mas que também dão espaço, e é preciso entender o que vai acontecer nesses jogos. O Botafogo está entrando, portanto, na sua semana, que pode ser uma semana incrível. Imagina se o Botafogo vence o Palmeiras e chega na final com o Atlético Mineiro e ainda traz a taça, né? Porra, uma semana espetacular que pode ser. Também pode ser uma semana infernal. Imagina se o Botafogo toma uma derrota para o Palmeiras e depois vai lá e não consegue trazer a título da Libertadores. Chegou a hora do grande jogador, chegou a hora do grande time, chegou a hora de quem tem estrela, tem brilho. O Botafogo vai conseguir? Eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance de verdade. Não é porque o Botafogo não ganhou o Vitória, o Cuiabá e o Atlético Mineiro que o Botafogo não tem condição de vencer o Atlético Mineiro ou vencer o Palmeiras fora. Pelo contrário, acho que são jogos até que encaixam melhor para esse perfil que é o Botafogo. Vamos ver. É esperar para ver, meus amigos. Tamo juntos. Obrigado pela moral. Gostou do vídeo? Deixa o like, ativa o sininho, manda pros amigos e amanhã estamos de volta com mais uma live nessa segunda-feira, de uma semana que começa para lá de decisiva pro nosso glorioso. É isso, meus amigos. Um beijo. Tamo juntos. Valeu!